Boa noite. Meu nome é Deusdete, como o colega já apresentou. Nós somos da delegacia, eu e Neilton Castro, Delegacia Sindical Costa Descobrimento, e que compreende também os núcleos de Guaratinga, Itabela e Itagimirim e Cabralha, né? Uhum. E esse dia é um dia importante, a gente já quer, em nome da nossa diretoria, desejar aí a todos os servidores, especialmente os servidores da educação, né, que a gente vem passando por enormes dificuldades, né, como a desvalorização da carreira, a desvalorização salarial, a negativa dos direitos constituídos em lei. E a gente vem aqui bater esse papo, né, fazer uma roda de conversa para dialogar nesse dia tão importante que tirou esse dia para o servidor público, e a gente vem fazer esse bate-papo aí, fazer essa conversa e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos colegas repensem, né, a forma de como a gente vem tratando, e a gente também como sindicato repensar em algumas estratégias, e para que a gente não possa cada dia que passa desanimar, né? A gente precisa ficar antenado nas coisas que vem acontecendo, e mais especificamente em nível nacional, porque aí pode, com essa reforma administrativa, pode aí acarretar aí, direitos que a gente já tinha conquistados, e a gente luta pelo menos para permanecer os mesmos direitos, porque conquistar novos está difícil. Mas é isso, depois a gente vai... E vai esmiuçando. A técnica aqui, filho, o link, até para a gente distribuir aqui, já está distribuindo todo mundo, inclusive Fabiano está ali, do Cid Bancários, está ajudando ali a parte técnica. Diretor aqui. técnico. Diretor técnico manda aqui o link também. aí para... Isso, até para a gente disparar aqui para também. disparar aí. Bom, ainda nas apresentações, Neilton, professor, doutor, tem toda uma trajetória também aí de luta. E a PLB, né? PLB. Sim. E com a camisa da CUT aí. Então, conte aí como é que é essa realidade de estar aí diante dessa entidade e na véspera oficial do dia 28, que é o dia do servidor público. Como é que você poderia refletir já na sua apresentação sobre isso? Boa noite a todos aqui, né? Boa noite quem está nos acompanhando. Falo em nome da PLB, estou na condição de vice-diretor da delegacia, mesmo que não esteja disponível no sindicato, né? Eu estou na escola, um diretor não licenciado. O dia 28 é um dia que acho que a gente precisa trazer com mais zelo. Penso que o movimento de Porto Seguro tem priorizado muito, por exemplo, o dia do professor, da professora, tem muito mais peso nessas discussões que a gente faz. Em alguns momentos, o próprio calendário escolar tem extraído o dia 28 como um dia de feriado. Então, eu penso que a gente precisa também analisar com mais calma, valorizar mais, já que é um dia que engloba todo mundo que está, o que faz, né, ou que se envolve no serviço público. Então, é um dia especial, né, um dia que ele aparece como fruto de uma conquista, das lutas que são travadas historicamente, pelo menos no caso da educação, há mais de 7 décadas. Só a PLB tem 73 anos. Ah, é mesmo? Então, a PLB enquanto entidade estadual, né? Uhum. Aqui em Porto, nós passamos a existir desde 99. Então, é uma entidade já com uma senhora entidade. E então essas lutas, alguns frutos elas vão produzindo, né? E um deles é o Dia do Trabalhador, o Dia do Servidor Público. Falar sobre a reforma administrativa é uma ousadia muito grande para a gente nesse momento. A gente precisa se envolver mais com esse debate. Só o relatório tem mais de 500 páginas. A própria proposta em si tem 52 laudas. Então, é um movimento que a gente precisa entender que agora é apenas um lançar de ideias para a gente se aprofundar nessa discussão e fazer o debate com mais profundidade, inclusive nesse mesmo canal mais para frente. A gente trazer outros dados, mais questões para a gente refletir, enfim. Mas é um pontapé que eu considero relevante, importante, e que a gente está fazendo aqui hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente vai ter
grandes momentos nesse podcast. É isso mesmo. Então, aí a gente conversando, né, sobre o servidor público. E pode ter gente dizendo, mas peraí, o Síndico Bancários também é do servidor público? E hoje mesmo teve uma matéria do Banco do Brasil e também tem a Caixa Econômica, ou seja, abraça, né? Eu acredito. Hein, Moisés? Boa noite. Então, até explica esse negócio aí. O que está fazendo o pessoal do Síndico Bancários nesse dia aí do servidor público? Boa noite a todos, né, na mesa aqui. É um prazer imenso dividir esse podcast com os outros colegas representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O Síndico Bancários, ele representa também o servidor público federal, né? O pessoal da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil são servidores públicos, a qual nós também representamos, e também estamos na luta em saber o dia tão importante, que é o dia 28, e entender que o servidor público, ele é um servidor de carreira e de qualidade. Então, precisamos sempre valorizar. E o que nós estamos vendo durante alguns anos, principalmente no governo anterior, foi o sucateamento dos serviços públicos para exatamente jogar contra a população que o serviço público ele não é essencial, ele não é necessário. E a gente tem uma visão totalmente diferente. Nós precisamos do serviço público e um serviço de qualidade. E o servidor público, a qual honra sua função, a qual ele passou para exercer, ele tem que desempenhar da melhor forma possível, porque ele está a serviço da população. Pois é, e aí a gente já entra agora, depois das apresentações, para a gente já encarar, né, essa realidade. Eu estou mandando aqui até, eu estou aqui no celular para mandar o link, porque realmente hoje a gente está fazendo essa estreia, né, em termos geral, do espaço, do debate, até mais que a gente vai levar adiante. E aí eu já estou mandando para houve um certo atraso. E é normal, beleza, estamos juntos. Mandei para você, viu, Deusdete? Agora eu queria saber o seguinte, até para a gente, até o Neilton abordou, mas a gente está passando por um momento bem de crise do serviço público nacional, né? A gente vê que não está tendo concurso praticamente. Existe um ataque ao concurso e a própria figura do servidor. Como é que, assim, em termos geral, vocês entendem o que está acontecendo e por quê? Por que agora os governantes não querem saber de fazer concurso, se isso é fato, não querem saber de fazer concurso, aí é uma contratação daqui e dali, e aí salários que realmente a gente percebe que não são compatíveis com a função. Aí vão até para... depois a gente mistura mais. Deusdete, como é que você entende essa situação em relação até... Por exemplo, sala de aula, a gente tem lá as pessoas que são os cuidadores, né? Vamos lá, em particular. E aí, contratos, né, que até uma empresa que sai, daqui a pouco não paga, e essa confusão. Como é que você avalia essa questão do concurso público, do servidor, da imagem que até às vezes as pessoas têm desses profissionais? Vamos lá. A gente teve já na reforma de 2019, que foi a reforma trabalhista, que a partir de 2019 ficou mais, eu diria, mais empoderado, né, a questão da terceirização. Uhum. Que antes, por exemplo, vou pegar no caso de professor. O professor ele não poderia ter uma empresa terceirizada, que é chamada atividade fim, né? Que era especificamente o professor. As outras carreiras, muitas carreiras, a gente já via que já estava existindo as contratações e o serviço temporário. O que acontece? Eu vou trazer um fato importante que aconteceu principalmente em Porto Seguro, para a gente ter essa noção mais ampliada na região toda, no Brasil inteiro. Nós tivemos uma empresa aqui chamada Milanês, não sei se você lembra, que ela pegou pegou a empresa terceirizada Milanês, que contratou uns servidores para prestar serviço na prefeitura
Municipal de Porto Seguro. O que aconteceu? Aconteceu que essa empresa deu um calote, e juntamente com o governo, aí ninguém sabe de quem foi a culpa, mas aconteceu que os servidores ficaram aí a ver navios, né? Do nada essa empresa saiu do serviço público, até hoje ninguém sabe como isso aconteceu, e os servidores ficaram sem receber salário, houve manifestação nas ruas. Então, assim, a ideia do governo de terceirizar o serviço público é justamente enfraquecer a própria categoria, porque quando você tem uma categoria de servidores públicos, na sua grande maioria, a gente sabe que há uma estabilidade do servidor e, por conseguinte, a gente pode fazer a luta, né, sem ter essa perseguição, sem ser perseguido, tem medo de ou exonerado. Então, a gente, mesmo sendo servidor público, aconteceu no governo de Porto Seguro de nós sermos, num primeiro momento, a gente ser perseguidos com retirada de gratificações. Aconteceu agora, recente, né? Foi 10 meses o governo de então prefeito Jânio Natal retirou em 10 meses, e a gente só conseguiu reverter através de medida judicial. Então, assim, foram 3 servidores públicos. Numa cidade vizinha, um servidor da PLB foi exonerado mesmo do cargo, que é diretor da PLB de Eunápolis, no governo de Ronaldo, né, de Paulo da Pé. Então, assim, a gente entende que um servidor de carreira, ele com toda a dificuldade que nós temos, como eu falei, de manter o direito, né? A gente está lutando agora para manter o direito, não é para conquistar novos, mas a gente precisa ocupar os espaços de luta, e a gente, esse servidor terceirizado, ele não tem oportunidade de fazer isso, porque se ele fizer uma luta dessa, como a gente costuma fazer, de ocupação, de sair nas ruas mesmo, no outro dia está exonerado. Isso. Então, assim, fica um servidor ali em um sistema precarizado, né, porque ele não consegue lutar por melhores condições de trabalho, com EPIs para ter um trabalho decente. Então, assim, ele fica um servidor ali no sistema, eu diria, do sistema de escravidão, né? Muitas vezes o salário é baixo, não tem carreira, não tem progressão de carreira. E a ideia que a gente vê dessa reforma administrativa é justamente isso. É precarizar, é tirar os direitos que eles chamam de penduricalhos. E a gente vê, vocês estão cheios de penduricalhos. Então, a gente, Nenel, a gente tem luta aí de mais de 70 anos. Nenel para os mais íntimos, Neilton Castro. Então, assim, Neilton vai falar com mais propriedade também aí, dessas terceirizações, o que ela impacta na vida dos servidores. Por exemplo, recentemente, no governo Jânio Natal, aconteceu um fato que historicamente não aconteceu, que é de retirada de regência dos colegas aí, dos contratados. O que é regência, para quem não sabe o que é isso? É uma gratificação por o servidor professor exercer a atividade docente, né? A regência de classe. Então, na sala de aula. Na sala de aula. Então, eu acho que é a única gratificação que a maioria dos servidores contratados recebe, né? No extremo sul da Bahia, no todo o Brasil, que acho que é a única gratificação que os contratados conseguem receber, além do piso nacional, que é o início da carreira, né? Que é essa gratificação. E Porto Seguro sempre nunca negou direito a essa gratificação. E pela primeira vez, e assim, a gente ficou mais assustado porque foi um grupo que apoiou o próprio governo, né? A gente viu que a maioria dos colegas aí na campanha apoiou. E assim, esse foi o presente que esse governo deu para esse grupo. A gente percebeu, né? Claro que nem todos, a regra não atinge a todos. Mas assim, a gente vê com a terceirização, claro que esses colegas hoje, eles não estão num grupo de terceirizados, mas são grupos de temporários, né?
Então, sempre com temor de ser mandado embora. E, na verdade, até acontece... Contratados. Né? E acontece então, também, até chega no final do ano, quando mais precisa de um dinheirinho, porque a conta está lá acumulada. Aí, muitas das vezes, eles são mandados embora. Não tem direito ao 13º? Não tem direito, 13º sim, não tem direito a férias, né? Porque eles... É um contrato aí de 10 meses, né? Sim. A maioria começa em fevereiro e termina ali em dezembro. Mas, assim, teria o direito, né? Pelo menos as férias proporcionais. Honrosamente. Deus, assim, tentando pensar um pouco com o que Deus está colocando, é o seguinte. Esse ano, as coisas estão ainda mais graves, porque os professores e as professoras que foram contratadas com jornada de 40 horas receberam informação da própria SEDUC, Secretaria de Educação, por meio do RH, que só vão receber 13º referente a 20 horas, mesmo numa jornada de 40. Ela faz 40, mas vai receber referente a 20. Essa é a informação que chega, e eu tenho várias mensagens de alguns servidores e servidoras falando sobre isso. E acho que é importante essa fala de Deusdedit, porque, assim, pensar a reforma trabalhista, a reforma administrativa, não dá para considerar tudo isso que a gente vai discutir de agora em diante, ou já está discutindo já há algum tempo, porque esse movimento começa em 2020 com a proposta 32 de 2020, né, com a PEC 32, que ela agora é retomada com outro número, que é a PEC 38, de 2025. Então, não dá para considerar isso sem levar em conta o golpe de 2016, que a Dilma sofreu, que, na verdade, não foi a Dilma, foi a população brasileira, né? Sobretudo a classe trabalhadora, que isso se emenda com a reforma trabalhista de 2017 e encaminhada e aí um pouco antes, a reforma trabalhista de 2017, a reforma do ensino médio, que está estrategicamente articulada com tudo isso, mas a reforma da Previdência de 2019. O tal do novo ensino médio também entra nesse... É a reforma do ensino médio. Então, assim, essa é uma engenharia, né, que vai acontecendo e que é paulatinamente sistematizada, assim. E agora trazer isso à tona dialoga com o que o Deusdedit colocou. Não é que essas pessoas que trabalham no regime temporário não têm direito ao 13º e às férias. Tem direito de forma proporcional. Mas por que o Estado, aí nesse caso o município, se propõe ou se movimenta dessa forma? Porque sabe, reconhece e tem muita clareza sobre a instabilidade dessas pessoas. A fragilidade delas. Elas não vão questionar esse direito porque tem medo de, no ano seguinte, não ter sequer esse contrato nessas condições tão precarizadas. Então, assim, essa lógica que opera nesse contexto todo. Então, mais um pouco só para essa engrenagem, não, mas até nisso, essa engrenagem é do servidor público aí, da educação em especial que a gente está falando, até porque vocês são da PLB, mostra o seguinte, há uma debilidade na condição dos contratados e cada vez mais deixam de fazer concurso e colocam o contratado, enfraquece a própria categoria, porque até para vocês, em termos de sindicato, para você trazer esse pessoal é complicado, até para chegar, não venha para a luta, aí não dá, porque ele vai ser mandado embora imediatamente, sempre tem um dedo duro ali. Diga, Moisés. Só para você ter uma ideia, eu gostaria até que vocês explicassem isso. O que ocorreu recentemente aqui em Porto Seguro. Os professores que estavam aposentados e que tinham ainda uma longitude ainda dentro da sala de aula, foram desligados, foram exonerados do cargo, e ao mesmo tempo que eles foram exonerados, eles foram contratados com um salário baixíssimo, com uma precariedade imensa. É isso que a reforma administrativa vem fazer, né? E a gente vê a necessidade e assim, isso tudo combina como você perguntou, não existe mais contratação, não. A partir do momento que as pessoas vão aposentando ou vão sendo exonerados do cargo, é mais fácil você contratar porque você faz cabide de emprego, principalmente dentro do serviço público. E aí até você essa filosofia do concurso público, do servidor público. Não, por que tem que ser o servidor público? Para ter essa garantia, para não ficar à mercê das gestões de ocasião. Aí você tem como se proteger e ter voz ativa para que você definitivamente não tenha que suportar um salário
precarizado, para você ter que votar no cara na eleição. Se não votar, tá lascado. E aí é isso que a gente tem para o momento, esse quadro aterrador. Então, ou seja, o concurso público hoje e sempre é uma forma até de ter uma democracia no país, de ter uma forma das pessoas ter qualidade até no serviço que faz. Aí eu vou trazer a Lisboa, porque a gente hoje observa, e gente, é importante também dizer o seguinte, independente até de gestão, né, o que importa, eu acho que é a proteção daqueles que já está no nome, servem à sociedade, servidores públicos. Então, se eles estão fragilizados, aí acontece realmente da outra ponta, a população chega e reclama que aconteceu isso, que está mal atendido. Imagine, até mesmo, eu queria saber, Lisboa, em relação, até para todo mundo ficar ligado, porque a PLB cuida da parte dos servidores da educação. O CISPOR é o sindicato que cuida dos outros servidores, todos os outros, demais. E também da educação. Só que, também, para mim isso uma parte. Uma parte. Então, essa coisa mesmo, como é que é essa relação da população com o servidor, que às vezes até a população confunde e condena até, coloca servidor que já está ali estressado, cheio de doença mental, já está recebendo pouco. Fala aí, na condição aí de representante dos trabalhadores aí do serviço público em termos geral municipal, como é que se encontra hoje o servidor? Bom, antes de adentrar nessa temática, quero só corrigir uma falha aqui, de cumprimentar os colegas e também... Eu estou sem água, inclusive, eu sei por que essa conspiração. Agora, Fabiano trouxe, mas eu... Cumprimentar aqui os colegas aqui na mesa, da casa. o Zé Arlindo, por essa iniciativa, né? E também cumprimentar a nossa diretoria, né? O presidente Marcos, né? Aqui em Porto Seguro, e os diretores de base, que é Adriano e sua equipe lá em Eunápolis, Valdirene em Itabela, Catarine e Tenistélio em Cabralha, e Jerusa e Luciana lá em Belmonte, que são as bases que compõem a nossa regional de representação do SINSPOR, né, que é aqui em Porto Seguro. E tem outros também, dirigentes, e, enfim, é uma equipe bastante grande, bastante ativa na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público municipal. Voltando à questão, e as pessoas comentando aqui sobre várias questões, né, e os ataques que o servidor público vem sofrendo desde o golpe bem colocado pelo Neilton, né, contra a presidenta Dilma, e que resultou na reforma administrativa, reforma trabalhista de 2017 e a previdenciária em 2019. Mas esse processo de assoreamento da estabilidade do servidor público, ele começou lá com Fernando Henrique, com a emenda 20/98, né? O ataque ao serviço público já vem lá, de lá de trás. Já desde Fernando Henrique. 1995. Desde Fernando Henrique, que vem essa degradação, né? Esse ataque sistematizado, né? Principalmente pelos grupos de centro-direita, que prometem, e aquela fala de Paulo Guedes, naquela reunião infame dele lá com o Bolsonaro, que eles disseram que enquanto eles estavam dando um abraço, dando tapinha nas costas dos servidores que acreditaram na proposta dele, eles estavam colocando uma bomba no bolso do servidor, congelando salário por 2 anos, congelando carreira por mais não sei quantos anos, enfim, vários ataques. Por quê? A gente precisa entender, para além da questão do servidor público, do ataque ao servidor público, o servidor público, comparativamente aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como é o Brasil citado, a gente está muito aquém da necessidade de quantidade de servidores para atender a demanda da população.
Isso é dado. E não é dado do Brasil, do governo brasileiro. É só dado, jogar no Google aí que vai ver que proporcionalmente a gente tem menos. É dado da OCDE, é dado da ONU, é dado da OMS, de vários órgãos que estão também sofrendo ataques sistemáticos desses grupos políticos. Então, aí voltando cá, na questão que, como disse um político, né, o eleitor e o cidadão não mora em Brasília, não mora em Salvador, ele mora no seu município, né, na cidade de Salvador, não na Salvador como capital. Né? A vida acontece aqui na cidade. Então, o primeiro contato que o cidadão tem com o serviço público é como servidor, seja no horário de serviço dele, seja fora do horário de serviço. Eu já atendi contribuintes por N vezes fora do meu horário de expediente, dando explicação, orientando, porque a nossa atividade, a população não nos vê apenas no nosso horário de expediente normal. Às vezes a necessidade dele é tamanha que ele também não tem tempo de ir, por conta de suas obrigações profissionais, também não tem tempo de ir até a prefeitura ou telefonar, até porque a prefeitura aqui não tem telefone já há bastante tempo. E onde é que é a prefeitura aqui? É outro problema, não, que as pessoas batem cabeça aí na rua. Estou procurando tal setor, mas eu já fui lá, me disseram que é em tal lugar. Não, pode voltar lá e procurar fulano de tal, que o que você procura é ali naquele setor. Mas, enfim, então esse primeiro contato que o cidadão tem com o serviço público é com o servidor, não é com o prefeito, não é com o vereador, é com o servidor. Numa eventualidade de ele não ter a necessidade dele atendida, que ele vai recorrer a outras esferas. Mas esse primeiro contato é feito pelo professor, pela a zeladora da escola, pelo auxiliar de serviços gerais no prédio público, o que mora perto de sua casa, que é seu vizinho, todo mundo conhece um servidor público. Ponto. Então, mas para além, como eu ia dizendo, para além dessa questão de reduzir a capacidade do serviço público, reduzindo a quantidade de servidores públicos, especialmente o servidor público concursado, ele tem um fator econômico, que quanto menos o Estado gastar com servidores públicos na prestação do serviço, vai sobrar dinheiro, mas não é para o Estado investir em benefícios da população, porque não é essa também a preocupação das pessoas que atacam o servidor público. Ele ataca o servidor e ataca o serviço público também. Porque você retirando o servidor, você retira também o serviço. E sobra dinheiro. Para quem é esse dinheiro? Para pagar dívidas juros da dívida, para desvio, para corrupção. Os políticos que mais atacam os servidores e o serviço público são os que mais estão envolvidos em casos de corrupção. E é isso que a gente precisa também entender. É isso também que a gente precisa analisar na hora que a gente vai votar. Ano que vem tem eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente. Quem é que tem, além do discurso, uma prática de defesa efetiva do serviço público? É isso que a gente precisa discutir também. É isso que a gente precisa levar para a população. Não é só dizer, tem que ter mais concurso público. Ótimo, eu defendo que tenha que haver mais concurso público e menos processos seletivos, porque isso dá segurança para a pessoa, ele consegue planejar a vida dele a médio e longo prazo, ele consegue projetar uma aposentadoria. São vários benefícios para a pessoa, mas para além do benefício para a pessoa que se torna servidor público, existe o benefício para o cidadão. Para a sociedade. E quem defende a redução do número de servidores públicos, ele não está preocupado com esse cidadão. Ele está, me desculpa a expressão, ele está cagando e andando para esse cidadão. Ele quer que sobre dinheiro para poder entrar na conta de quem financia a campanha dele ou para ele passar a mão através de atos de corrupção. Essa é a realidade. Então, defender o serviço público, defender o servidor público, defender a carreira do trabalhador no serviço público é defender a garantia de que as pessoas lá da periferia terão atendimento de saúde, de educação, através dos agentes comunitários de saúde, através dos agentes de combate à endemia, através do gari que trabalha a qualquer hora e a qualquer dia, não tem dia chuvoso, nem dia ensolarado, ou noite chuvosa, ou noite enluarada, que ele não esteja cumprindo com a função dele, que é extremamente importante. Mas tem o político que diz que não, que tem que reduzir esse grupo de pessoas. Aí terceiriza. Terceirização beneficia qualquer pessoa, menos o cidadão. O cidadão nunca é beneficiado pela terceirização.
e ponto. A gente tá vendo o próprio Luiz Eduardo aí, né? Que é um sistema de terceirização falido. Isso. A gente tá vendo a dificuldade Que na tem o gestor dizendo que precisa consertar isso, mas ele se esquece de que ele terceirizou grande parte dos servidores públicos para reduzir a margem de folha para ele conseguir os empréstimos que ele conseguiu. Ele conseguiu por quê? Porque contratou uma empresa, terceirizou parte dos servidores públicos, reduziu a folha de pagamento naquilo que interessava para ele e ele transformou isso em empréstimos para o município. Está aí o município com quase 1 bilhão de empréstimo. Aonde que está sendo aplicado esse dinheiro? Pois é, aí eu estava hoje até, tem a matéria que saiu hoje do Banco do Brasil, Moisés, referente a Eunápolis, condição da agência de Eunápolis. Mas não só a agência de Eunápolis, por tudo que o servidor está lá sofrendo, e vocês até parece que teve lá um entreveiro, um problema lá com o pessoal da direção do banco, gerência, sei lá. E aí, nesse caso, assim, Banco do Brasil é um patrimônio, tá? Fez 217 anos, né? Agora, esse ano. Como é que você enxerga, por que está havendo esse sucateamento de um banco que é um patrimônio nacional? Primeiramente, o sucateamento de todo o serviço público, né? E os bancos, eles estão envolvidos nesse patamar. O banco é tido como uma elite, que realmente não é. Tem um status de elite, mas não é. Mas, infelizmente, o Banco do Brasil comemora 217 anos, mas não tem nada a comemorar. O banco ele vem enxugando o seu quadro, né? Os bancos, na verdade, o Banco do Brasil, vamos dizer. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa e o BNB, que são os bancos públicos, vem enxugando seus quadros. O período de metas para ser batidas, aumentando. Então, você reduz o número de funcionários, aumenta o número de clientes e aumenta o número de produção. O que ocasiona isso? Adoecimento dentro das agências bancárias. Sobrecarga de trabalho. A sobrecarga. Então, hoje, a depressão e o burnout dentro dos bancos públicos, principalmente os bancos públicos, é muito grande. E é uma coisa que a gente via sempre nos bancos privados. Mas o que é que os bancos públicos estão fazendo? O banco, principalmente o Banco do Nordeste, vou dar um exemplo do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste hoje, o número de terceirizados dentro do Banco do Nordeste é maior que o número de funcionários. É mesmo? O número de terceirizados dentro do Banco do Nordeste hoje, infelizmente, é maior que o número de bancários que fazem o mesmo serviço de um bancário e não têm os direitos. Então, esse sucateamento é que começou o plano maligno, né? Começou em 2017, 2019, e eles querem fechar com a reforma administrativa, exatamente atacando o que é o foco, que é a parte pública. O Banco do Brasil, ele perdeu-se o foco do que ele era. O Banco do Brasil é um banco de fomento para a agricultura, para o pequeno produtor, para o agronegócio, mas o Banco do Brasil se perdeu ao longo do tempo. E ele hoje é um banco de elite. Então, assim, é difícil... Está investindo mais no agronegócio, exportador, né? Aquele que não produz alimento para... E aí você vê que com essa questão do agronegócio, com essa questão do tarifácio, o que é que uma boa parte do pessoal do agronegócio fez? Começou a boicotar o Banco do Brasil. E o que acontece? Suas receitas, seu lucro despencou. Um boicote não às tarifácias, mas um boicote ao governo, né? Para ver se derruba o governo. Tudo isso tem uma influência muito negativa que ocasiona exatamente o que vem acontecendo dentro do banco. O que mais a gente observa dentro da questão do serviço público, principalmente nos bancos, é o aumento das terceirizações, né? Estagiário, contratados. Isso que a gente não permite, porque o cara que está lá como estagiário, ele vai exercer o papel de um funcionário. E a gente questiona os bancos exatamente por que não abrir os concursos. O Banco do Brasil recentemente fez o concurso. Zé, é incrível, porque o funcionário que entra hoje, ele não tem o mesmo direito, ele não tem a isonomia de um funcionário que entrou em 2010, 2012. Ele vai receber, ele não tem direito ao plano de saúde quando ele se afasta. Então, o cara, ele projeta a vida dele, como Lisboa colocou, ele projeta a vida dele quando ele faz um concurso público para
a vida dele como carreira, em estar num concurso público, no estatal ou o que seja, e a partir do momento que vão cortando os seus benefícios, não fica atrativo para você ser um servidor público. Porque o que é que nos dá o direito de ser um servidor público? Né? É a sua estabilidade, né? É você poder projetar a sua vida ao tempo, sua aposentadoria digna, né? O que você não consegue fazer isso dentro de um estabelecimento privado, porque é CLT. Uhum. Então, essa é a grande diferença de você estar numa empresa pública, que você projeta a sua vida, seus filhos e tudo, dentro do seu orçamento, e dentro de uma empresa privada você não consegue fazer isso. Né? E, infelizmente, hoje os bancos... E agora, mais ainda com o tal do empreendedorismo, né? Porque aí a pessoa está ali lascado, acha que é empresário, ganhando pouco, trabalhando muito, né? Tem gente trabalhando 12, 15 horas para... Uber. Todo esse sistema aí de aplicativos que vem acabando aí com o direito, as pessoas estressadas e a gente tendo problemas seríssimos aí na sociedade em termos geral com isso. Isso se trata... Deixa eu só fazer uma propaganda. Esse é o início, né? Esse podcast aqui, esse bate-papo, a gente está aí fazendo esse teste, experimentando e com certeza já está ficando muito bom para que a gente continue, mas depende também de você compartilhar, né? Tem aquela história, né? Se inscrever no canal, dar aí um like, né? E compartilhar esse vídeo aí, esse podcast, para que mais gente tenha acesso aí a esse conteúdo aqui que a gente está trazendo para você, que pode ser também, né, acessível para outras pessoas. Aí, você ia falando, já te cortando? Não, essa questão do empreendedorismo, né? Dados estatísticos revelam que mais de 80% deles não chega a 1,5 salário por mês. Né? 70%. Porque ele acaba sendo meio que um recorte da realidade, vamos dizer assim, da realidade real, né? Da realidade geral. Pelo IBGE, Porto Seguro, a média salarial de R$ 1.293,51. É um absurdo. É absurdo isso demais, gente. E a concentração de renda sempre pesando, sendo direcionada sempre para aquele mesmo grupo, né? Uhum. E o restante trabalhando de sol a sol e não sendo beneficiado, né, nessa riqueza. É uma região extremamente rica, mas extremamente pobre também. E a nossa maior renda, eu creio que seja, o maior índice de emprego, seja na questão hoteleira. Uhum. Né? E você vê que o salário é bem baixo. É muito baixo. Muito baixo. Inclusive o convite aberto, é claro, não deu para fazer especificamente, a direção do Citotesb, que é o sindicato tradicional aqui da região, para a gente também estar junto nessa. Vim aqui, a gente vai estar fazendo aí encontros para a gente falar sobre a condição dos trabalhadores. Agora, e a mobilização? Como é que vocês estão percebendo? Como é que é ser hoje sindicato, manter sindicato, com toda a agressão que o sindicato sofreu, com a perda do imposto sindical, né? Como é que vocês avaliam essa questão? Primeiro, tem até sindicatos que consideravam lá que era melhor não ter o imposto sindical e aí para ser, sei lá, espontâneo das pessoas. Como é que está sendo sobreviver aí para manter a luta sindical aqui em Porto Seguro em particular, mas pelo que vocês veem aí no Brasil? Vamos lá. Eu vou falar enquanto representante dos sindicatos bancários, enquanto representante da CUT. A CUT ela sempre foi contra o imposto sindical. Porque tudo que é imposto... É mesmo? A CUT? A CUT é contra o imposto sindical. Porque ela foi imposto. Ela é um imposto. E então, o imposto sindical... É de Vargas. É de Vargas, da CLT então, lá atrás. Exatamente. E a CUT ela nasce com o quê? Ela nasce com um novo sindicalismo, que você não tem que estar atrelado ao governo. E a partir do momento que você utiliza o imposto sindical, você está atrelado ao governo, porque aquele foi imposto pelo governo. Então, a filosofia da maioria dos sindicatos... Pelo Estado, né? Pelo Estado. Pelo Estado, né? Que seria... Isso. Mais... Então, assim, a gente era contra e algumas vezes devolvemos o imposto sindical, os sindicatos bancários. E os caras falam assim, mas por quê? Não? Porque a gente é contra isso, né? Mas, assim,
a questão do fim do imposto sindical, realmente, os sindicatos que são combatentes, eles avançaram, eles cresceram, porque há um diferencial exatamente aí, Zé. Porque muitos sindicatos, eles eram sindicatos de gaveta, que só utilizavam a questão do imposto sindical, e aí você separa o joio do trigo. Você vai saber quem realmente fez. Mas teve sindicato que ficou também bem baqueado com isso. Né? Sim, sim. Sindicato bom. Mas se você é um sindicato combatente, consegue recuperar. Consegue recuperar. E a questão hoje, dentro da questão dos dissídios, né, da campanha salarial, hoje você coloca, hoje você tem a contribuição assistencial, que uma parte vai para o sindicato e uma parte vai para as centrais e confederações e federações. Então, quem de fato é combatente e está na luta o tempo todo, isso aí não altera. Você tem uma diminuição na receita? Você tem, mas você mantém o equilíbrio sobre isso. Né? Mas, assim, foi meio de última hora, foi meio que baque. Como é a tua leitura, Neilton, sobre isso? Você considera da mesma forma que Moisés ou tem uma visão diferente? A gente tem uma questão da APLB, né, Porto Seguro. Nós, por exemplo, nunca fizemos campanha de filiação. Nós sempre, a princípio, depois que a gente entra no sindicato, com Álvaro em 2009 e tal, que a gente consegue articular... Professor Álvaro foi abatido, né? A gente constrói uma associação em 2004 para 2005, a partir disso a gente chega ao sindicato e nós tínhamos essa filosofia. O sindicato, a adesão se dá espontaneamente pelo reconhecimento. Mas a PLB nasceu ali? Não. A gente, esse grupo está na PLB. Eu sei que a PLB chegou em 99. Aqui a gente conseguiu assumir a PLB 10 anos depois que o outro grupo político estava na PLB. E quando o imposto, logicamente, que como Moisés colocou, né? Se você tem uma diminuição de receita, você tem que administrar a receita que você vai ficar. E de que modo isso pode te garantir a continuidade da luta. E aí, voltando um pouco para o que ele diz, historicamente, alguns sindicatos agiram dessa forma. E isso cria, inclusive, argumento para quem quer fazer esse movimento. Esculhambar para o sindicato. E tem muita gente que quer fazer carreira e que não trabalha mesmo. Então, assim, todos esses processos históricos, eles, em algum momento, eles podem pesar a favor ou contra. Então, quando a gente teve o fim do imposto, nós não fizemos campanha para ninguém doar. O que a gente fez foi, estatutariamente, a PLB tinha o direito de cobrar o percentual de 1,5% sobre o salário base. Nós só cobrávamos 1%. Então, o que a gente fez? Uma assembleia, discutiu a nova situação e ajustou. Então, a partir daquele momento, a gente passou a seguir o que dizia o estatuto da PLB estadual, que era uma cobrança do salário base de 1,5%. A gente conseguiu se organizar e, logicamente, conseguiu sobreviver a tudo isso. E em alguns outros momentos, se fosse o caso da gente fazer essas campanhas, certamente elas produziriam alguns efeitos. A gente não precisou ainda fazer esse movimento todo. Mas, assim, é nessa linha que a gente trabalhou e que a gente defende, de que também... tudo que é imposto, em algum momento vai desgastar. Inclusive, a gente esteve com o ex-prefeito, uma vez, o ex-prefeito Bira, e ele fez até essa proposição, porque era possível filiar todo mundo da rede, e aí quem não quisesse tinha que fazer por escrito. Olha que loucura que era isso. Você tinha que... se você tivesse uma relação mais... Você era compulsoriamente filiado, e se não quiser, tinha que ter um documento para isso. Se você tivesse uma relação, como eu diria, mais amistosa com a gestão ia lá no RH e filiava todo mundo. Quem não quisesse ia lá. E é burocrático, você tem que ir ao sindicato, aí já preencher, descontou, não sei o quê, passa o mês. Entendeu? E isso é uma estratégia, então não é uma estratégia legal. E vocês a gente nunca aprovou isso. A gente acha que deve ser uma adesão por reconhecimento. Até hoje a gente tem trabalhado a partir dessa lógica. E outra, isso funciona. Muitos municípios faziam isso, de filiar a galera em massa e ver o que acontecia depois. Que era uma forma do sindicato se empoderar no sentido financeiro. E aí, Deusdete? Isso aí, então, posicionamento do grupo político que hoje está lá, né, fazendo o trabalho, é trazer a galera
na consciência, como o Moisés falou. Venha A partir do trabalho. lutar pelo seu direito, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ô Zé, eu vejo da seguinte forma. O que Nenel coloca e o que Moisés coloca, é importante salientar isso, até porque, principalmente quando você vem de uma negativa de direito, o salário do servidor vai escateando. Aí você vem mais um imposto, isso pode, em certa medida, meio que desestruturar a parte financeira dos servidores. Então, por exemplo, nós tivemos, há pouco instante, então assim, por essa negativa de direito, sucateamento da carreira, como vem acontecendo nesse governo, então a gente teve um piso recentemente negado. Então, ó, pra você ver como é que é interessante isso. Servidores foram na PLB desfiliar para aumentar a margem em R$10 para ela poder fazer o empréstimo. Ó, pra você ver como é que é loucura isso. Então, isso não foi só um. Mesmo? Não foi só um. Então, a gente teve aí uns de 8 a 10 servidores que foram desfiliar porque pagava ali, repassava para a PLB, sei lá, R$60, R$70. E esse valor, essa margem, poderia estar tirando dele uma margem lá do consignado para ele poder fazer o empréstimo. Para você ver que loucura. Coisa que, se a gente desesperador tiver... Estado desesperador. Então, a gente tem hoje uma categoria muito endividada. E isso, né, eu acho que desde 2020, aí, com a negativa do primeiro piso nosso foi de 12,84 pela primeira vez, né, desde 2008 a princípio, de 2012 para cá. Então, assim, a gente tem essas situações. Por outro modo, se a gente tivesse numa outra condição de não negativa, esse imposto sindical, aí é o que eu estou te falando, aí vem essa relação de confiança servidor, diretoria num determinado momento histórico, né? Eu acredito que quando você é um sindicato que age de forma transparente igual a gente, que na prestação de contas coloca à disposição do filiado, então é uma relação de confiança, né? Eu não conseguiria entender repassando um valor para o sindicato e o sindicato não prestando conta daquilo que supostamente ele investe, né? Ele tem que provar o que ele está... É porque é uma verba pública, né? Quer ou não, é público-privada, né? Pública, mas assim, o sindicato, ele desde quando o Nenel coloca que a gente entra com o Álvaro, esse grupo, a gente tem cobrado de nós mesmos essa prestação de conta para que o servidor vem, a gente coloca as notas à disposição, os lugares que a gente tudo compra, transparente, tudo de forma transparente. Isso provoca uma relação de confiança. Então, o servidor vai lá e filia. Então, assim, o imposto sindical, aí eu vou falar senso comum. Se nós tivéssemos um imposto sindical, a gente poderia, inclusive, estar investindo no próprio servidor. Porque hoje a gente tem uma categoria, acho que é diretamente proporcional, totalmente endividada, e paralelo a isso, com a saúde mental muito debilitada. Né? Essa desvalorização da carreira, e aí a gente precisava pesquisar, né? A gente pode ferir sem pesquisa, mas assim, as condições de trabalho, a desvalorização da carreira, a gente tem aí servidores, né, Nenel, presos a agiotas, correndo risco de morrer. Ameaças de morte. E não só um. Então a gente poderia, inclusive, estar investindo no próprio servidor, né? Cursos para a própria qualificação, ofertando psicólogos, né? Para esses servidores, até de forma não é gratuita, porque o servidor está contribuindo, mas a diretoria ela poderia disponibilizar isso, investir no próprio servidor. Então, assim, eu acho que essa relação de confiança faz com que... né? Aí eu trabalhei na rede particular, por exemplo, porque eu contribuía àquele imposto sindical e eu nunca vi um diretor da rede privada. Ó, pra você ver, né, como é que é a coisa, né, Nenel? Isso vai de encontro, por exemplo, o pessoal da terceirizada está afiliado a um sindicato. Ele já recebe o salário filiado. E você sem não vê o nunca cara. ter preenchido nada. É mesmo? E você não vê. Do estado e do município. Pode pegar qualquer um desses aí e perguntar. Sai lá o nome de um sindicato que ninguém sabe de onde veio, de onde E ele com medo de perder o emprego já fica quietinho. Inclusive, quando a empresa, a terceirizada aqui da prefeitura... Tem a Milanês. A Milanês. A Milanês teve a Milanês é outra. Quando foi fechada,
e não deixou nenhum preposto da empresa para orientar, esclarecer, fazer rescisão, nada. O pessoal simplesmente sumiu da noite para o dia. Era um bife Vários servidores, vários desses trabalhadores vieram aqui para a porta do sindicato pedir explicação. Mas eu contribuo com o sindicato. Quando a gente foi pesquisar qual era o sindicato, é um sindicato de Salvador, com um escritório em Itabuna, que aí a gente entrou em contato com esse pessoal de Itabuna, que eles vieram aqui e aí começaram a se mobilizar. Mas ninguém sabia de onde era esse sindicato. E eles eram compulsoriamente filiados a esse sindicato. Eles já assinavam o contrato, assinando o termo de filiação a esse sindicato. Eu não sei nem se havia termo. Assim, ó. Mas para desfiliar teria que ir Itabuna. Eu lhe dou, o cidadão fazia... No contrato dele já tinha, então. Você tá ligado com o meu golpe? O cara pede para você depositar o dinheiro na conta, você deposita, não cai o dinheiro aqui, ele faz assim, ó. Divide para várias contas. Esse tipo de tem um assunto hoje que está batendo aí, a gente não pode, é claro, deixar de falar sobre esse escândalo que está acontecendo. Dando continuidade a falar da questão então fala aí, depois a gente vai... Da sindicalização, a gente quando assumiu o sindicato em dezembro de 2014, a gente assumiu com 400 e poucos filiados. Hoje a gente tem em torno de 1.100 filiados. A gente teve um crescimento... Mais de 100%. Um excelente crescimento. Exatamente por quê? Porque quando a gente pretendeu assumir o sindicato, formar um grupo, a gente foi nessas bases e perguntar para os trabalhadores daquela base se eles tinham alguém que eles poderiam indicar que fosse da confiança deles. A gente não foi em Eunápolis, escolheu alguém que a gente tivesse simpatia, e a gente foi em Cabralha, Itabela e Belmonte, e Guaratinga já era Mil é aqui, né? Nos 5 municípios, Não, então tá, Sinspor... Porto Seguro, Cabralha, Eunápolis, Belmonte e Itabela. Ok. E aí a gente foi nesses municípios e a gente pediu indicação, a gente saiu visitando vários setores. Olha, a gente está montando uma chapa, a gente queria saber se vocês têm... não quero nem saber desse sindicato, Deus me livre. Mas quando a gente insistiu, quando eles viram que a gente estava insistindo nessa lógica de que quem deveria escolher o representante deles eram eles mesmos, e não a gente ir lá escolher alguém para compor a chapa... Aí mudou. Tá saindo assim, eu estou falando, mas tivesse saído de qualquer maneira. Aí mudou essa lógica, né? Eles entenderam que a nossa proposta era de fazer uma gestão transparente, de fazer uma gestão participativa. A gente criou o conselho de representantes, cada um, então eles participavam. As reuniões eram feitas, além da diretoria, ia 2, 3 pessoas dos filiados lá que não tinham relação nenhuma com a diretoria e participavam, e participam dessas reuniões com o secretário, com o prefeito, dessas negociações. Em Eunápolis, o Edriano ele é muito assertivo nessa questão de mobilizar os trabalhadores. Então, a pauta é feita numa assembleia. E tiveram conquistas. Importantes conquistas. Importantes conquistas. Edriano é assim a nossa galinha dos ovos de ouro. Em Lisboa. Excelente. Para ir nessa linha, quando Álvaro assume em 2009, passava um pouquinho de 300 filiações. Quando eu assumi em 2012, nós passávamos de 900. Chegamos a 1.000, chegamos até 1.200. Hoje está em torno de 900 por conta das exonerações. E flutua muito os contratos, né? Tem a galera que junta no começo, no final do ano sai, e algumas não voltam. Mas, enfim, sempre beirou em torno de 1.000. O crescimento foi vertiginoso. Só para concluir, então o Sinspor sempre se pautou por esse princípio, a prestação de contas, a transparência dos nossos atos, a participação de pessoas que não fazem parte da diretoria nas decisões e tudo mais. Mas, para além dessa questão do sindicato local, nacionalmente, esse ataque aos sindicatos, ao financiamento dos sindicatos, que passa pela contribuição mensal e pelo imposto sindical, que era um imposto anual que contribuía do Gari ao prefeito, todo mundo compulsoriamente
te descontava um dia de trabalho do mês de março. E aí era comum aqui a prefeitura receber cartas de sindicatos de Goiás, de Rondônia, de Mato Grosso, do Paraná. Vinha carta já com o valor indicando para a prefeitura depositar naquela conta ali. Aí a gente entrava com a notificação. Não, o sindicato que faz... Aqui tem sindicato. Aqui tem sindicato de representação, exatamente. Aí a gente aí parou de aparecer essas cartas, né, precatórias. Não, isso faz até com que... Só concluindo. E aí a gente mostrou que a gente estava atuando em defesa do servidor e que tinha direito àquela arrecadação. Graças a esses dois últimos... 2 primeiros anos da nossa gestão e 2 últimos anos do imposto sindical que a gente construiu esse prédio, certo? A gente renovou vários equipamentos, veículos, tudo isso graças a 2 anos de imposto sindical. A gente construiu um sindicato que não tinha uma sala própria, não tinha visibilidade não tinha transparência nem em termos de acessibilidade para os seus filiados. Eu chegava no Sinspor, eu ia pedir alguma orientação, a porta estava aberta, mas tinha uma grade com cadeado, a pessoa perguntava meu nome, aí ligava para alguém, esse alguém, não, pode deixar entrar. Não, esse aí, não, deixa eu chegar aí. Era desse jeito. Aqui não, aqui a gente tem colaboradores. Aqui, Cabralha e Eunápolis, que são... Tem sede própria? Tem sede. Não tem sede própria, mas todas as nossas bases têm sede, né? A única própria é essa daqui. Mas tem os colaboradores que atuam ali para atender. Às vezes a diretoria saiu para fazer visitação, alguma atividade. Mas voltando cá, a questão do imposto sindical, ela não impactou, o corte não impactou somente os sindicatos. O Sistema S foi extremamente prejudicado. Porque SESC, Senai, Sebrae foram profundamente prejudicados porque eles atiraram no sindicato e atingiram o pé deles também. Porque toda essa campanha de difamação para acabar com o imposto sindical, eles miraram apenas nos sindicatos. Mas o Sistema S também é financiado com verba pública. E pouca gente sabe disso. Só em 2023 foram 30 bilhões que o Estado repassou para o Sistema S. Mas eles cobram. Se você for se hospedar no hotel deles, você paga. Uma taxa menor, mas paga. Se você for fazer um curso, você paga. Se você for fazer uma especialização lá, qualquer curso lá, é tudo pago. Não é nada de graça lá. Mas o Sistema S é financiado pelo Estado também. Isso. O imposto sindical é uma verba que o Estado tira do trabalhador e passa para o sindicato. Esse mesmo princípio se aplica ao Sistema S. Só que ninguém ataca o Sistema S. E existe escândalo envolvendo o Sistema S. E muito escândalo. Até nisso mesmo, aí é que eu estava tentando trazer a pergunta, porque há sindicatos e sindicatos. E até o ataque é muito daquela situação que se apresenta, de repente, um problema ali, aí... Se você quer destruir toda a estrutura, você pega aquele problema como exemplo e diz que tudo é assim. E hoje a gente está vivendo a questão do INSS, né, que tem o envolvimento de determinados sindicatos. E ainda na apuração, e até pela proporção, é realmente gigantesco, o rombo, né, que se apresentou, mas parece assim, todos estão envolvidos. Aquele negócio, o justo paga pelo pecador. Né? Como é que vocês estão vendo aí essa situação em relação até o que pode levar as pessoas, né, ter a mancha dessa história? Porque eu até, em matéria, tem gente que fala assim de sindicato, tá vendo aí o que está acontecendo, sei que. Como é que está sendo para vocês essa realidade? De aproveitar uma situação específica para generalizar aqueles que representam, né, os trabalhadores. Neilton, você que está concentrado aí e está com a cola aí, parece que é para isso. Então, mas você não avisou do INSS. Não, mas bom é assim, vou tentar pensar um pouco disso a partir do que a gente estava discutindo agora. As grandes mobilizações para defender a presidenta Dilma em 2015, 2016, nas leituras que a gente tem feito, foi um ponto de partida para o ataque ao sindicato.
Quem conseguiu levar a gente para Brasília? Quem conseguiu organizar as mobilizações? As centrais e os sindicatos. A gente participou lá de pelo menos 3, duas ou 3. E a gente saiu de Porto Seguro 36 horas dentro do ônibus, com o sindicato conseguindo garantir alimentação, Só que água não foi e pra tal. Lisboa. Não vale nem a pena falar por quê. Disseram que não deixaram, é verdade? É uma Teve uma Então, história assim, dessa aí que eu fiquei sabendo. Esse elemento foi uma garantia para quem ia assumir o resultado do golpe, dizer assim, ó, vamos tentar impedir esse povo de vir para cá, de ter esse movimento, né, essa onda, essa energia que faz com que Brasília estremeça. Então, acho que esse é um ponto. Essa questão do INSS, eu vou muito pensar um pouco nessa linha de que existe uma relação que para alguns grupos parece mais tranquilas, de que uma associação apresenta um documento, uma pauta para dizer que está vinculando determinados grupos de aposentados e aposentadas, porque essa associação vai dar algumas garantias para essas pessoas. E isso foi se acumulando. Logicamente que tem aquelas que são representativas de fatos e tem aquelas que se aproveitaram de um interesse ou de uma fragilidade do sistema para se apropriar. Parecia ser pouco. Era R$10 de um, 20 do outro, mas no montante a gente chegou à cifra de bilhões de reais. Então, assim, e logicamente, né, que dentro dessa artimanha toda, tem as instituições que são legítimas, estão legitimadas, e tem essas. Só que no bojo da discussão política, partidária, que tem um interesse muito próprio, ele está colocando todo mundo no mesmo saco. E aí a importância, inclusive, da gente fazer esses debates, fazer uma roda de conversa esclarecedora, problematizar as questões, né? Porque senão vira uma coisa só. Que é assim, para dar continuidade, antes que você passe a palavra, eu sempre tenho dito, aliás, há bastante tempo eu tenho dito, os partidos não são iguais. E não são. Assim como os políticos não são iguais e não são. Acho que Deusa pode dizer isso depois, ele já pensou assim durante um tempão, né? Que tudo era... Deusa que os políticos eram iguais. E ele na PLB, ele está... Você é Chuchu, é? Na PLB, ele Chuchu é meio perigoso, não? Ele tem amadurecido essas ideias, né? Então, assim... Se você pegar qualquer pauta que defende direito do trabalhador, você vai ver os mesmos partidos. E você vai ver votando a favor dos direitos e votando contra. Se você pegar hoje a reforma administrativa, olhe quem são os partidos que tem lá e olhe os que não estão lá. Então, assim, então, assim, a gente precisa pensar mais sobre isso. E aí Lisboa tocou nesse assunto da eleição para o ano que vem. A gente precisa pensar que o voto no deputado é um voto importante. A Câmara Legislativa tem muito poder. E muita gente vota porque alguém pediu para votar. Não, hoje a Câmara tem mais poder até que o Executivo. Tem um orçamento bilionário. E por trás dessas questões todas, por exemplo, da reforma administrativa, estão os grandes interesses financeiros, cara. Não tem como a gente não olhar para isso e pensar sobre isso. Aí eu vou trazer um dado importante aqui para a gente pensar de município. O professor ou a professora temporária, essa pessoa ganha 56 a menos do que qualquer outro professor efetivo no mesmo dia de trabalho. 56 a diária. 56 a menos no salário. Porque se ele é concursado, ele é licenciado, ele tem o piso nacional, mais o que o plano diz. Pelo fato dele ter a licenciatura, ter formação início superior prevista na LDB, ele deve ter 40% sobre o piso nacional, mais a regência de classe, que é 16%. Então, ele teria 56% a mais do que uma pessoa que entra no regime temporário. E essa pessoa não vai ter nenhuma garantia no final do ano. A previsão é que ela, até o dia 15 de dezembro, geralmente tem sido assim, ela seja desligada. Porque se você trabalhar o 16º dia, você tem direito aos 30 dias de salário. Até o 15º pode pagar só 15 dias. Então, assim, a quem interessa a instabilidade do serviço ou dos servidores públicos? Não é para a sociedade, é para grupo muito específico. E a gente está vendo tudo isso sendo privatizado hoje, o ensino, a saúde, presídios... E até a gente já chegando ao final aqui desse nosso primeiro bate-papo, esse
né, esse primeiro encontro, que é uma homenagem a todos os servidores públicos, até porque aqui a gente entende que é fundamental ter o servidor público, né, até para que, num país tão desigual como esse, um país em que tem alguma coisa errada. Quem está no poder há séculos, né? Poder empresarial, poder financeiro, está cego. Você vê famílias aí, 400 aí, que mandam nesse país há tanto tempo. E o servidor público estabelece uma relação de poder, sim, do trabalhador, né? E mais ainda sindicalizado. Então, com todas as contradições até da convivência, que pode ter problemas aqui e dali, mas de qualquer maneira, a união faz com que, é claro, já está no ditado, a união faz a força mesmo. Diga Lisboa. Assim, estabelece uma relação de poder não apenas para o servidor público, para a própria população que é assistida. Porque, veja bem, você está no posto de saúde, onde cada semana que você vai, ou a cada 6 meses, tem um médico, um enfermeiro, um técnico diferente. Tem pessoas que, por questões as mais diversas, tem aquela questão de afinidade. Eu quero ser atendido no meu posto pelo fulano de tal, pela enfermeira tal. Então, estabelece uma relação de confiança. Isso tem influência direta sobre a saúde. Impacto direto. Direto. Então, se a cada 6 meses a prefeitura troca esse profissional porque o vereador deixou de apoiar, o vereador que indicou aquele profissional que foi contratado, deixou de apoiar o prefeito, aí o prefeito demite todo mundo que foi indicado por aquele vereador, aí contrata outro que passou a apoiar o prefeito. Aí, meu amigo, onde é que a gente vai parar com isso? Porque a quebra da estabilidade do servidor é exatamente isso. É troca de emprego por apoio político. É somente isso. E os ganhos financeiros que existem por trás disso, infelizmente. Em prejuízo da população. Só pegando essa fala de Lisboa, isso é tão verdade que na última seletiva a gente fez até uma denúncia no MP, não andou, mas a gente fez, e a gente conversou lá com a doutora Valéria. Vários servidores teve seletivados, estava na lista para ser chamado, só que o grupo, como o Lisboa falou, tem um grupo de vereadores que já leva o nome dos seus, e essas pessoas começaram a furar a fila da seletiva. Então, assim, a gente fez essa denúncia no Ministério Público, porque a gente viu casos específicos. Então, 2 servidoras ligou para a gente, apesar de não ser filiadas, mas a gente vai fazer a verificação. Então, elas estavam na lista próxima a ser chamada, só que entrou a lista dos vereadores. Então, assim, é o que a gente falou assim, pegou as pessoas mais bem capacitadas que estavam na seletiva. É o QI. Né? É o QI quem indicou. Então, assim, a questão da terceirização, dos seletivados, fica claro e evidente como o governo se apropria desse grupo, né? E esse grupo fica amarrado nele. E usa, então, assim, explora, usa politicamente, tem voto. E eu vi até casos de que servidor, você vota em tal colégio, a gente vai ver realmente se houve essa quantidade de votos. Então, assim, isso está muito presente. E o servidor público estatutário que tem essa garantia, ele não tem essa obrigação de vale lembrar, as denúncias mais importantes nos últimos tempos foram feitas por servidores com estabilidade. O caso de Salles mesmo, o caso da vacina. Da vacina. Então, assim, nessa condição estável... Como é que foi o caso da vacina, estável, rapidinho, só para a gente um servidor público que fez a denúncia lá no de acesso Ministério da Educação. de acesso ilegal ao sistema para registrar a carteira do presidente, né, na época. Então, um servidor que denunciou isso. Sim. E no caso do Salles, foi um delegado federal que abriu inquérito contra o ministro, né? E foi perseguido, né? Por intermediação ilegal de venda de árvores ilegais também. E várias outras questões. Do Ricardo Salles e teve a questão do, MPT, do agente lá do aeroporto de Guarulhos, que barrou, esses caras não são, esses caras não são concursados, a entrada das joias, né? Sim. E tem um caso daqui de novo. Em 2012, o ex-prefeito demitiu todo mundo em agosto, quando ele viu que não tinha chance na eleição de 2012, né? O prefeito do caso lá dos meninos. O que ele fez? Demitiu todo mundo. Nós entramos com ação no Ministério Público e a Justiça mandou todo mundo voltar.
as pessoas não quiseram votar. Acredito eu que nem 10% voltaram. Com medo do ano que vem, seguinte, não ter um emprego de novo. Então, essa condição é muito perversa. E assim, quando a gente pensa numa lógica mais marxista da coisa, quando Marx vai estabelecer a discussão e a teorização sobre o exército de reservas, é isso. Se você não quiser, vai ter 1000 querendo seu lugar. Fila. E eles têm consciência disso. E tem um outro lado também, que a gente, enquanto sindicato, já pleiteou que fosse modificado esse comportamento da gestão, né, das gestões, que perpassa todas as gestões, infelizmente, é o seguinte: o servidor da área da saúde, o Ministério da Saúde realiza muitos cursos, muitas capacitações. Aí, geralmente, essas capacitações são feitas em Salvador e em Brasília, né, porque congregam o maior número de pessoas daquele estado e tal. E aí quem vai? Os bonitões que são indicados por algum político. Os efetivos, eles são prejudicados. Aí esse servidor que é seletivado, que é nomeado, que é comissionado, ele sai da gestão daqui a 6 meses, leva aquele leva o conhecimento. E como isso vai ser beneficiado? É a sociedade. Que às vezes nem são daqui do município, ou que são daqui do município, mas vai atuar no serviço, na iniciativa privada, na empresa privada, e leva aquele conhecimento com ele. Então, a população acaba sendo também prejudicada nesse sentido. Né? Então, a gente pediu paridade. Tem uma vaga para 2 pessoas? Leva o coordenador e leva um trabalhador efetivo do serviço público. Porque se aquele coordenador sair, aquele efetivo vai estar ali, ele pode ser usado para repassar esse conhecimento. Mas, infelizmente... Olha, vamos deixar assim o gostinho de quero mais, né? Quero mais, para a gente até depois trazer... o CID Bancários, para a gente conversar especificamente, a PLB, CISPO e outros, né? Além de outros convidados que a gente pode trazer aqui, Sindiacs também, e para a gente conversar, e também outras pessoas na sociedade, em termos geral, para a gente abrir esse canal de conversar, né? A cidade hoje está sendo especial, um dia especial. Eu queria perguntar a todo mundo, uma pergunta comum a vocês 4, vale a pena... por mais que Moisés represente... Pode concluir. Conclua, mestre. Vou aprontar. Representa sindicatos bancários que também tem servidor público, servidor público dentro grandes bancos. Sindicatos bancários. E aí eu pergunto, vale a pena toda a dedicação, a preparação e até mesmo a prática, né? Aí como professor de vocês, sala de aula, tudo o desgaste que está tendo. Ainda assim, vocês... Gente, vamos continuar na luta, vamos tentar entrar no serviço público por concurso. Que vocês têm? Qual o recado que vocês têm para falar? E, mais uma vez, pedindo para você que está aqui, tá vendo? A coisa é boa, a gente vai, o papo vai rolando, aí fica até gente querendo falar mais, mas não vai falar mais hoje porque já chegou no limite. E vou deixar para a próxima oportunidade. Mande aí, ó, aquele like esperto, dá lá, aperta, não custa nada, isso é importantíssimo, isso aí o algoritmo entende, né, que é interessante e por isso vai compartilhar. Além de você compartilhar diretamente, se inscreva aí nos canais, aí tem o Pod Porto e tem também o VPS Podcast, que a gente vai estar disponível. E aí, então, fica a pergunta para vocês, para a gente encerrar esse bate-papo. Vamos lá, quem vai começar? Moisés? O serviço público ele ainda é um grande almejo de muitos, principalmente estudantes de faculdade. Quem não quer se formar para entrar num concurso público dentro da sua área? Então, assim... Tem estabilidade, salário. Na média, né? Melhor do que... Exatamente. A média maior, acima do que é dentro da sociedade, né? Feito esse parâmetro. Então, assim, todo e qualquer estudante que você vá na faculdade, ele fala assim, não, eu vou estudar para um concurso público. Porque é um norte. E nós, enquanto pais, o que é que a gente prepara os filhos? Tendo uma boa educação e tudo, para que ele passe no concurso público, para que ele tenha uma estabilidade. E que você fique, de fato, mais tranquilo, né? Mesmo que ele esteja numa empresa privada CLT, e tenha um bom salário, mas você não vai ter sempre aquela estabilidade que você tem dentro do concurso público.
né? Antigamente se falava que era duas empresas, era a Petrobras e o Banco do Brasil, né? Sucateando tudo aí. Não, hoje, até que a Petrobras ainda faz, mas o Banco do Brasil, eu vou só te falar, as pessoas que estão passando no concurso do Banco do Brasil estão desistindo, porque o salário não é o que eles almejam e também os benefícios foram cortados. Então, não já é mais um atrativo ser um funcionário de banco, né? Principalmente do Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Hoje ainda se dá mais um luxo ainda, é o Banco do Nordeste e o BNDES, que ainda tem um, né? Mas tirando esse daí, os funcionários novos que entraram do Banco do Brasil, em menos de um mês pediram demissão desse concurso. Mas ainda o concurso público, ser funcionário público, ainda é um status. E tem uma coisa, até Neilton depois pode falar, que ele gosta de filosofia, tem aquela coisa do servidor, né? Daquele sentimento meio também patriótico, sei lá, não sei se é só isso. Até porque, enfim, mas é isso, só para dar um pitaco aí. Policarpo Quaresma da vida. Policarpo Quaresma. É isso, ainda vale a pena ser servidor público. E ainda precisamos lutar contra a reforma administrativa, porque ela vai colocar um fim. Até você que não é servidor público, Sim. E nem quer ser servidor público, então. Já estou no Uhum. né, próximo à aposentadoria com a rede privada, mas, assim, o servidor público de carreira, ele é bem estabelecido e outra, é servidor bom, porque ele entende que o serviço público tem que ser feito de qualidade. E uma pessoa, quando tem isso na consciência, ele pode estar na rede privada ou no público. Ele quer servir bem, né? A gente tem excelência como os professores, né? Lisboa, como colocou, a gente não é só o funcionário dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós extrapolamos, porque onde a pessoa encontra você, ela vai querer saber uma coisa ou outra, uma pergunta do seu serviço que ela precisa, e a gente sempre está disposto a fazer isso. Então, assim, quando você se dedicar e decidir a ser um servidor público, seja por excelência, porque é isso que nós precisamos. Porque existem servidores e servidores. Assim como existe jogador de futebol, Jogadores, né? Advogado e advogado, e seja qualquer atividade. Quando tomar a decisão de ser um servidor, seja com excelência. Tem um plus, né? Sim. E aí, Nilton? Rapaz, eu tô nessa lida há 27 anos já, né? Desde os 22, já falei a minha idade. E eu escutei outro dia uma... Você tá com a carinha... Uma carinha de 20. Isso foi papo de sexta-feira. Eu escutei outro dia de uma pessoa, foi até no YouTube, dizer que o fato de ela, né, que era um rapaz, ter sido filho de uma servidora pública fez toda a diferença na vida dele. Vejo que, assim, para além dessa ideia que você coloca, né, de estar nessa condição de servir ao público, de estar a serviço da sociedade, a gente precisa ter a estabilidade que está garantida no concurso, mas também carreira. É isso que dá dignidade ao trabalho, né? É isso que a maioria dos jovens ou das jovens que pensam e almejam chegar no serviço público está bem alinhavado com essa possibilidade. Porque se você não tem carreira, você apenas tem estabilidade, mas você não vai garantir a você mesmo, nem a sua família, algo melhor, né? Algo de mais conforto, que é o que está acontecendo em Porto Seguro. Nós estamos há 5 anos sem carreira. Então, e sem piso. Uhum. Então, assim, sem nenhuma valorização. Quem está estudando não está tendo progressão. O tempo não está contando mais com o anuênio. Quem fez qualquer formação em serviço, ou fez uma licenciatura, ou um mestrado, um doutorado, não está tendo acesso. Você faz um investimento pessoal, um investimento emocional, um investimento financeiro, mas o município não está, como Estado, garantindo a carreira para você. E o que pode, né? O município pode, Porto Seguro pode fazer. E é uma questão de direito, sabe? Uhum. Porque, assim, o que a gente vai discutir logo mais para frente, num outro momento, sobre a reforma da Previdência, é um pouco disso. Estão propondo tirar a licença-prêmio, estão propondo tirar o anuênio ou o quinquênio, estão propondo tirar a estabilidade. Então, assim, sem isso, a própria sociedade fica refém dos interesses privados. Porque quando eu falei ali ainda há pouco que as maiores e mais importantes denúncias foram feitas por um servidor ou uma servidora de carreira, é disso.
E é nessa linha que eles estão pensando. Nós precisamos tirar do jogo quem pode nos atacar de forma legítima, quem pode nos apontar. Então, assim, você que é servidor, você que é servidora pública, precisa acompanhar o que está acontecendo. Porque o que a gente está discutindo aqui, até pelas idades que a gente tem, não é mais para a gente, é para a sociedade. Estamos falando de algo que está para além de nós mesmos. Você que revelou a sua idade aí. E a luta continua. É isso. Na fulô da idade. Eu tô na condição de seletista, né? Aqui entre servidores. E até mesmo, até entender que o fortalecimento do servidor público estabelece uma relação direta na qualidade da sociedade, em termos geral, da base da sociedade, daquilo que vai ser oferecido. E está em tudo, na educação, na saúde, olha, no básico. Zé, você não tem ideia do quanto que professores, especialmente as professoras, tiram do bolso para colocar na escola. Você não tem ideia. Mas não teve. Eu tenho uma não colega só tirar lá, no bolso da sua energia, né? Sábado não tinha uma reunião lá na Higina Cristo e estava lá o professor, o pessoal limpando a sala porque não mas teve... isso é o de menos. Não, só para Mas eu tenho um colega professora que ela investe nas crianças pelo menos 20% do salário dela todo mês. Que é uma coisa que eu condeno, não acho isso justo. Não é justo. A gente Tem que faz ir um pra movimento, luta, né? a gente Tem faz que ir até pra um luta. movimento, quando é uma questão de saúde, a gente não consegue deixar de se mobilizar. Mas ela faz por material, é por lápis, é por caneta, é para poder as crianças terem aquilo que as famílias não conseguem garantir. Então, assim, é um movimento pesado e muita gente adoecida. E essa relação com a comunidade vai um pouco na linha do que Lisboa apontou nesse instante, é assim, quem está na comunidade tem uma relação mais próxima com a comunidade. Você está inserido ali. Então, assim, você ali, dialoga, vizinho. você conversa por uma outra lógica. Quem vive esse movimento da terceirização, tem professoras lá que chegaram esse ano lá na escola que não conhecem a comunidade. De repente, o ano que vem, não são mais elas. Você fica vivendo essa experiência. Não Ela é sai bom de uma pra escola, ninguém. vai pra Deus outra. Nete, e aí? Olha, eu estava lendo uma reportagem hoje, Zé, porque assim, a reforma trabalhista, ela vem nessa. É o achatamento do Estado. Foi o que aconteceu, principalmente esses governos de extrema-direita, foi o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, desoneraram vários servidores federais. E assim, eu vi uma reportagem hoje que diz o seguinte, que 80% dos servidores públicos no Brasil hoje não recebe estourando aí R$5 mil. 80%, Então, sim, porque 80%, muita gente ou acha seja, assim, é tudo pessoal que E ganha demais, não sei o quê. Será É que de realmente Marajá. são os funcionários públicos? Então, Que é o claro, peso. Que é o peso Essa realmente. não Custo é a Brasil. questão. Então, é aquilo que eu falei, essa não é a questão. Essa não é a questão. Então, assim, e aí Neilton colocou que existe servidores que tinham parentes que ser servidor público que foi um benefício para a família. Eu sou filho de uma mãe zeladora e assim, quando minha mãe passou no concurso, para a gente foi um alívio, na época um salário mínimo, que até hoje não é muita coisa além disso, né? Mas assim, como aquilo para a gente foi bom. Dá uma segurança. Dá uma né, daquela- segurança, poxa, que meu pai ficava numa roça ali, Mas outra ali. deixa eu até então. aproveitar, assim, não perca não. É claro que num país como tem uma reserva de mão de obra, que fica usando essa reserva de mão de obra para achatar salário, para dar péssimas condições de trabalho, então você se sente livre, né, dessa condição, que está errado. Está errado. Era para o demais, você é seletivo, você é da empresa privada, né, apesar que como sindicato representa também é servidor público, mas o setor privado tinha que também dar condições, Sim. entendeu? Melhoria de salário, até porque sua mãe, como zeladora e passou no concurso, ela, se tivesse numa empresa privada, deveria também ter garantido a ela os direitos dela para que ela tivesse até o conforto. E está vendo o efeito psicológico? A família comemorou. Mas vai ganhar pouco, mas pelo menos está garantido. Está garantido. Vai lá. E assim, Moisés colocou uma situação importante dizer que assim, várias carreiras hoje, a gente é importante, vale a pena hoje ser um servidor público, independente de qual setor que seja, mas assim,
você pega a educação também, Moisés, como os bancários, hoje não está sendo uma carreira atrativa. Então você vê os cursos de licenciatura, né, que a gente tem em Porto Seguro, totalmente esvaziados. Então você vê as universidades estão chegando no ponto que nem está cobrando nem mais. Porque você não está vendo essa atração. Antigamente, as universidades de licenciatura era turma de 50, 60 alunos. Eu entrei na turma de matemática com 50 alunos. Né? Então, assim, não está sendo uma atratividade justamente por conta de desgaste. Você não está conseguindo... Pega aqui o exemplo de Porto Seguro. Aqui. Estão 5 anos com salários achatados com a negativa do PIS nacional. Então, esses novos estudantes veem a gente na rua e vão falar, uai, será que vale a pena mesmo? Dos 27, Uma de dois. dos 26, Uma de dois gritando pro melhor salário. dos 26 municípios da Regional E Sul. você não fica nós dizendo para ser estamos servidor? com o segundo pior salário da... Como é que é? Eu fiz um estudo, eu contei lá, né? Dos 26 municípios da Regional Sul, que vai de Pau-Brasil a Nova Viçosa, o pior salário dessa região é o de Guaratinga, com 48% abaixo do piso. E nós estamos em segundo lugar, com 30,68% abaixo do piso. Aí eu mandei pro prefeito de Natal ontem. Uma cidade rica como... Olha, Guaratinga e Porto Seguro. Assim, sem Teixeira vem em desmerecer. terceiro lugar, 27,5%. Outra cidade. É mesmo, gente? Eu mandei Eu fiz o ranking dos 5 piores salários dessa Qual o região. melhor hoje? O melhor é quem está pagando piso e carreira. Cabralha, Itabela são as menores. Itagimirim. Belmonte. Oxente. Vai entender isso, Zé? Vai entender isso. Vai entender Não, isso, mas Zé? em termos absolutos, o servidor de Belmonte ganha mais que o servidor de... Sim, nós estamos abaixo do piso, 30 pontos. O piso hoje é R$ 4.867 por 40 horas. Nós estamos recebendo 3.300. Esse é o nosso piso de Porto Da Seguro. educação. Você Para quem é terminou? da carreira, né? Eu acho que a gente está completando uma Isso, outra, mas isso. acho que é isso, né, colega? Lisboa, aí o servidor público em geral, também da educação, como é que está se sentindo aí? Vale a pena comemorar o dia 28? Vale. Ainda vale. Apesar dos dissabores, ainda vale. Eu tive minha formação política entre 86 e 89, né? Entre os 14 e os 17 anos, que foi quando eu votei pela primeira vez. A idade dele é 16 anos aí. Que tá... De Guaratinga. E graças a excelentes professores que eu tive, né? Professores que tinham uma mentalidade assim, para além da... E foi um grupo de professores que chegou em Eunápolis, de Minas, né? Você nasceu em Eunápolis? A história é meio comprida. Eu sou nascido em Eunápolis, mas minha família é de Pau-Brasil. Aí depois a gente veio para Guaratinga, moramos um tempo em Guaratinga, depois voltamos para Eunápolis e acabamos aqui. É cigano, Mas enfim, rapaz. no documento eu sou como sendo de Pau-Brasil, mas E eu também nasci mesmo em Eunápolis. E também na época, Eunápolis era Porto Seguro e Cabralha, né? Então tem que tinha saber. Até Guaratinga era cara. Até Guaratinga. Até Guaratinga. É verdade. Sim. Itabela era Porto Seguro? Essa região toda, até se botar na ponta do lado, até Goiás era Porto Seguro. Enfim, então eu tive minha formação política e eu participei muito, né, na campanha de Valdir Pires. Eu nem sabia o que era aquilo tudo, mas eu achava tão... Josafá Marinho e Valdir Pires. Tão encantador aquilo. E aí depois veio a emancipação de Eunápolis, eu participei também ativamente pela emancipação de Eunápolis. Depois veio as eleições de 89, né, que foi assim o meu grande despertar para essa coisa do pensar a política como sendo o outro, não a minha necessidade, a necessidade do outro, não a minha. Então, quando eu entrei no serviço público em 94, o primeiro concurso realizado aqui em Porto Seguro, em 97, final de 96, a gente começou a mobilização para a criação do sindicato. Zeca Santana, Maurílio, Marco Santana também, que é irmão de Zeca. Marco Boca. Lima, Zoró.
Raquel, Zoró, Ângela, uma turma boa. Eu penso uns comunistas lá de Guaratinga, esse pessoal. Guaratinga é o pão do sindicato. É o berço da revolução proletária do sul da Bahia. República Comunista de Guaratinga. Guaratinga tá ali já recebeu de tudo, de revolucionário cangaceiro a revolucionário guerrilheiro da ditadura. Mas, enfim, então eu tive esse despertar. E mesmo durante o período que eu passei frequentando a igreja, e por respeito aos princípios da igreja, eu não participei ativamente das questões políticas, mas eu sempre votei na esquerda. Nunca me senti traidor dos valores religiosos por conta disso, não. Pelo contrário, eu via na mobilização da esquerda então, só uma partezinha, mas até se for ver, de fato... Ainda mais, você é cristão, não é isso? Sim. Tento ser. O cristianismo, se for mesmo na raiz, o que foi Cristo, né? Esse é um bom debate. Com certeza, Cristo foi de esquerda. Com certeza. Aquilo ali é coisa de revolucionário. Foi, que Cristo viu. Entendeu? Então, eu não entro nessa seara, não, mas... eu sei que você até coloca uma posição, mas assim, até para discutir a sociedade. Então, em relação... Sim. Em relação ao que representa... A igreja, o seu recorte social, ela é um recorte da sociedade como um todo, né? Ela tem pensamentos... inclusive, a esquerda, por experiência própria, eu digo com absoluta certeza, Lula nunca teve menos do que 30% de votos do evangélico no Brasil. E desde 89, sempre houve essa média do eleitorado dele dentro do público evangélico. Sim, mas volta para... Aí, assim, eu ainda valorizo o serviço público, eu continuo valorizando o serviço público, continuo valorizando o dia 28 de outubro como dia de reflexão, dia de luta e também dia de celebrar, né, as conquistas que a gente já tem e as lutas que a gente tem para manter essas conquistas. Então, eu vejo sempre o serviço público na perspectiva do cidadão, não minha como carreira, como emprego, eu vejo sempre na perspectiva do cidadão. Eu amo ser servidor público, eu me sinto realizado sendo servidor público, né? Toda vez que aparece alguma coisa de concurso, eu mando o link para as minhas filhas, para elas, concurso aqui, maravilha. Porque eu me sinto realizado, né? E o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje foi graças a exatamente isso, essa estabilidade. Então, no ensino médio, os colegas queriam ser médico, queriam ser advogado, queriam ser engenheiro, eu queria ser servidor público, queria fazer um concurso. E graças a Deus, fiz vários concursos, mas acabou dando certo aqui em Porto Seguro. Estou aqui há 32 anos como concursado, mas mais como morador, tenho mais tempo, né? Constituí família aqui, tenho meus filhos aqui. E me sinto plenamente só não pode ir para Brasília, porque... essa fase... Gente, pula essa parte. Não, mas eu já fui, na posse de Lula, eu fui em Brasília. Deixa eu agradecer, meu filho. Pedi a Fabiana para pegar uma pizza pra gente comer, velho. É? Já pediu? Não, então vai dar tempo. Agradecer a técnica, Bruno Leal, meu filho, que está aí sempre colaborando e realmente, se não dá... Tá ali também, não sabe? Fabiano também no apoio técnico, não quis vir para cá, porque ele era para estar aqui também, mas tudo bem. Sentar ali do lado de Lisboa. Não quis sentar ali do lado. E aí, para você, mais uma vez, compartilhe, né, dá aquele like, e a gente trouxe hoje, nesse encontro aqui, e é importante que a gente mantenha. Até porque imagine Porto Seguro sem os sindicatos que temos. Imagine o que seria não só Porto Seguro, a região, né? Sem aqueles que representam os trabalhadores. Então, em todas as suas lutas, hoje, por exemplo, a PLB é uma memória viva da história, por exemplo, de Elisnei e Álvaro, além de toda uma luta pela educação. O CISPOR, né, que vem aí travando uma luta para que tenha melhores condições dos servidores públicos, para a gente ter melhor condição. Quem não é servidor, não é a praia, por exemplo, como, né, Lisboa sempre quis. Não, eu quero fazer outra coisa, eu quero ser médico. Ok, mas que funcione, né, o serviço público, que é a base da sociedade. Então, agradeço a todo mundo aqui, a vocês, a gente que está fazendo, na verdade, em conjunto. Também. Né? E aí,
se ligue, né, que a gente já vai anunciar aí a próxima atração desse nosso encontro aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Valeu demais. Salve dia 28 de outubro. Salve.